Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7. Nós faremos a leitura desse capítulo na sequência que estamos fazendo aqui, no último livro das Escrituras. Nós já tivemos a oportunidade de estudá-lo em estudos, né? E agora, aplicando de modo expositivo aos irmãos, nós já chegamos aqui na segunda sessão, no capítulo 7. Nós vamos ler então esses versículos dentro aqui da segunda sessão, começa no capítulo 4, e que diz assim, Apocalipse capítulo 7, dos versos de 1 a 17. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Oremos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome nesta hora e agora, diante da tua palavra, com o intento de estudá-la, clamamos para que teu Santo Espírito nos ilumine e, apesar de nós mesmos, o Senhor fale ao nosso coração e, apesar de mim mesmo, o Senhor me use para o teu louvor, para o meu próprio bem e para o bem dos meus irmãos. Fale conosco, ó Deus, e nos ensine. Traga cura, conforto, consolo ao nosso coração nesta noite. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós temos visto aqui nessa sequência do livro de Apocalipse, em especial a partir do capítulo 4, a segunda sessão, que trata dos 7 selos. Você se lembra que o contexto depois da primeira sessão, quando Jesus escreve as 7 cartas, às 7 igrejas, exortando as igrejas a permanecerem fiéis, mesmo diante da perseguição, diante da apatia espiritual e diante das heresias e erros que possivelmente entrariam nela. Na segunda sessão é respondido por que Jesus subiu ao céu? Por que ele não ficou aqui? E a segunda sessão mostra então que Jesus teve que subir ao céu para assumir a posição de supremo com autoridade no céu e na terra. Deus havia estabelecido um livro que tratava de todo o plano da redenção, todo o destino da humanidade. E esse livro estava selado, é óbvio que é um símbolo, mas estava selado com 7 selos, um livro escrito por dentro e por fora, e que ninguém for achado digno de tomar o livro, de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. João entra em desespero diante dessa visão, porque todo o plano da redenção está ali naquele livro, e aquele livro não poderia ser aberto e dar continuidade no que havia Deus planejado, porque não tinha ninguém digno de olhar, tomar e de abrir o livro. Mas, então é introduzido o fato de que Cristo, o Cordeiro, que era o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, mas o Cordeiro que tinha aparência de morto, mas que estava vivo, ele então aparece diante do trono, não só olha para o livro, toma o livro, mas começa a desatar os selos. É disso que fala dessa sessão. E nesse desatar dos selos, o próprio Cristo, com autoridade agora sobre toda a terra e sobre todo o céu, começa a despachar as ordens determinadas desde antes da fundação do mundo para acontecer no mundo, para acontecer no nosso dia a dia. Aquilo que nós chamamos do script de Deus para a humanidade. E vimos então que agora, cheio de toda a autoridade redentiva, porque a autoridade ele sempre teve, mas assumindo o controle, o trono, o reino, estabelecendo definitivamente seu reino, Cristo já reina hoje, ele então abre o primeiro selo, dando ordens para que o evangelho saia vencendo para vencer. Mas em consequência a esse evangelho que vai alcançar todas as nações, com a mensagem de salvação, e que também é vitorioso quando aplica a mensagem de condenação, em reação a tudo isso, as perseguições acabam surgindo e vindo sobre a igreja. É disso que trata os selos. Mais basicamente, da perseguição, das privações, da dificuldade sobre os crentes. Até que abre o 6º selo, que aponta para o dia final. E assim que foi tratado o capítulo 6, o final do capítulo 6, quando trata do 6º selo. O capítulo 6 termina da seguinte forma, verso 17, leia aí comigo. Porque chegou o grande dia da ira deles, ou seja, de Deus e do Cordeiro. Quem é que pode estar de pé diante deles? Ou quem é que pode suster-se diante desse dia, diante de Deus e diante do Cordeiro? Essa era a pergunta. Lembra que os ímpios estavam temerosos diante dessa realidade do último dia, pedindo inclusive para que os montes caíssem sobre eles, para não caírem na mão de um Deus irado. E aí a pergunta final do capítulo 6 é a deixa para o capítulo 7, que vai responder o que acontece com os crentes, enquanto dos cumprimentos dos 6 primeiros selos. E a pergunta então do nosso sermão de hoje é justamente essa. Pastor, o que acontece com os crentes enquanto aí os 5 primeiros selos, vamos assim dizer, estão sendo cumpridos antes do dia final, antes da chegada do 6º selo, que é o que abre o dia final. Então nós vemos que enquanto o evangelho avança, primeiro selo, vencendo para vencer, a perseguição piora, as privações aumentam, a nossa fidelidade é provada,
e toda sorte de tragédia ocorre, inclusive trazendo morte e martírio aos crentes. Os planos de Deus para os seus eleitos seguem, mesmo com toda essa realidade, o propósito ou o proposto estabelecido. Assim, o capítulo 7 se torna aqui um parênteses, né? Um interlúdio para ainda tratar do último selo. Para explicar melhor a situação dos crentes que precisam ter o número completado antes do fim. Isso foi nos dito no capítulo 6 de uma maneira rápida, e o capítulo 7, dentro desse paralelismo, vai explicar. Dá uma olhada aí comigo, você que mantém a sua Bíblia sempre aberta. No capítulo 6, a partir do verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar, esse altar de Deus, as almas dos que tinham sido o quê? Mortos. Por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho que sustentava, ou seja, dos crentes. Clamavam em grande voz dizendo, os crentes já haviam sido mortos, falando para o Senhor, Senhor, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, por que não acaba logo? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se o quê? Completasse o número dos conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, o que foi dito no quinto selo é que os crentes que morrem, as suas almas já vão para a presença do Senhor, estão lá diante de Deus, e que esses crentes já haviam perguntado ao Senhor, Senhor, e aí, até quando? Quando que o Senhor vai acabar com tudo? Quando que o Senhor vai julgar? Quando que o Senhor vai vingar a nossa morte, o nosso martírio? Então é dito para esses crentes que já morreram, falou, espera, tem que completar o número dos conservos, e tem que completar o número daqueles que foram destinados a morrer por causa de Cristo. Tendo isso como base, o capítulo 7 vai ampliar isso e nos explicar, então, nós que estamos vivos. Nós já sabemos o que aconteceu com os crentes que já morreram. Estão diante do trono do altar, esperando que o tempo se complete. Que o número dos conservos sejam alcançados para que o tempo chegue ao fim. E nós, os vivos, os que estivermos aqui, o que vai acontecer? Então, dentro desse interlúdio, desse parênteses, nós temos essa explicação que vai mostrar que enquanto nós estamos aqui e todos os 5 primeiros selos estão acontecendo, nós estamos caminhando no completar do número dos eleitos de Deus e daqueles que têm que morrer por conta do testemunho de Cristo. Da mesma forma que é dito aí no verso 11 do capítulo 6 que nós lemos, para que se completasse o número dos seus conservos e os irmãos que iam morrer por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustenta. É importante lembrar, irmãos, que o capítulo 6 termina, como eu já enfatizei, com a primeira visão do juízo final e a aplicação da ira de Deus e do Cordeiro sobre os ímpios, sob a seguinte indagação: quem é que pode suster-se? Quem é que pode estar de pé diante deles? E esse questionamento faz um paralelo aqui com o verso 9 do capítulo 7, que trata daqueles que estão de pé diante do Cordeiro. Quando o texto sagrado afirma que os salvos, os que foram lavados, alvejados no sangue do Cordeiro, esses sim podem estar de pé, se suster diante de Deus. Acompanhe mais uma vez o verso 9 do capítulo 7. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. De que forma? Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e palmas nas mãos. E eles começam a adorar. E por que eles puderam se suster diante de Deus e do Cordeiro? Afinal de contas, nenhum dos ímpios podia se suster. Por que esses podem estar de pé diante do Senhor? Mais à frente nos é explicado lá no verso 14. Quando diz que esses são os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestiduras
e as alvejaram na onde? No sangue do Cordeiro. O final do verso 10, que é o início do cântico aí, também nos mostra por que eles podem se suster. É dito, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence o quê? A salvação. Então aqueles que foram alcançados com a salvação que pertence a Deus e ao Cordeiro, e foi aplicado sobre eles da justificação da obra do Cordeiro, recebendo eles uma vestidura branca que foi lavada, alvejada no sangue do Cordeiro, esses, não pelas suas próprias obras, mas por aquilo que Deus fez na vida deles, no dia final, podem estar de pé, diante de Deus e do Cordeiro. Essa é a promessa. Que nós vamos nos suster diante de Deus, não porque somos melhores que os ímpios, mas porque fomos lavados no sangue do Cordeiro, a quem pertence a salvação. Portanto, irmãos, enquanto estamos vivendo esse tempo de sofrimento, esse tempo ainda de plantar, de semear com lágrimas e choros como cantamos, nesse tempo de passar pelo vale da sombra da morte, Deus está nos conduzindo de tal forma que naquele dia, por conta daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez, nós poderemos estar de pé diante do trono de Deus e diante do seu Cordeiro. Aqueles que foram comprados por sangue, é o que ele vai dizer lá no capítulo 5, verso 9, que foram selados, segundo aqui o capítulo 7, verso 3, nós vamos falar daqui a pouco. Veja aí o que diz aí o capítulo 7, verso 3. O anjo que tinha na mão o instrumento de selo de Deus diz, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que o quê? Selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, nós somos comprados por sangue, selados por Deus, justificados em Cristo, para nos sustermos diante de Deus, pela obra que o Cordeiro realizou, pois a Ele pertence a salvação. Nesse interlúdio, nesse parênteses que eu estou chamando aqui, ele tem como objetivo explicar para aqueles que guardam a palavra de Deus e sustentam o testemunho de Jesus, ou seja, os crentes, os discípulos verdadeiros, o que está acontecendo até que o número dos conservos ou dos eleitos seja completado. Com vários símbolos, nós somos introduzidos aqui num processo sobrenatural onde os planos de Deus vão se cumprindo rigorosamente e minuciosamente para que os eleitos de Deus sejam selados até o dia final. Desse modo, capítulo 7, como esse interlúdio explicativo, nos fala sobre a ação de Deus em favor dos seus eleitos. O que Deus está fazendo em favor dos crentes enquanto esperamos o dia do fim? Enquanto passamos pelos sofrimentos. Enquanto o Evangelho avança, vencendo para vencer, mas em contrapartida, as perseguições, as privações, as dificuldades, o sofrimento, as lutas vêm sobre a nossa vida. Porque o que a palavra de Deus assegura, irmãos, é que enquanto estivermos aqui nesse mundo, aqui só haverá sofrimento. O verdadeiro crente será alvo de perseguição. Por conta do nosso próprio pecado, nós vamos ferir uns aos outros e a nós mesmos. Por conta do pecado reinante no homem, as pessoas vão nos fazer mal, vão nos perseguir, vão nos machucar. E o que Deus está fazendo por nós enquanto estamos nessa realidade de sofrimento? Enquanto caminhamos e choramos, enquanto com rios nos olhos caminhamos no propósito de sustentar o testemunho de Jesus e guardar a palavra de Deus. O que Deus está fazendo por nós? Talvez você esteja, ou em algum momento da sua vida, você já tenha se questionado, Senhor, essa vida eu não estou aguentando mais, é sofrimento demais, está dando tudo errado. São muitas as minhas dores, os meus pesares, as tragédias,
o desânimo, as frustrações, as traições. O que o Senhor está fazendo por mim, Senhor? O capítulo 7 traz uma resposta para você e eu quero compartilhar contigo. A primeira coisa que nós podemos observar no capítulo 7 da ação de Deus em favor dos seus é que Ele está agindo para te proteger para a salvação. Veja aí o início do capítulo 7 mais uma vez. Nós somos apresentados aqui a uma sequência de símbolos, onde você vê 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra. Aí o esperto fala, mas a terra não é redonda? Mais uma vez, a prova de que aqui são símbolos. Tudo bem? Mas então 4 anjos, 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. O que esse símbolo aponta? Lembra que o dia final, irmãos, vai vir tragédia sobre tudo. Foram aplicados aqui 7 pontos para apresentar totalidade. Terremoto, então, sobre a terra, se você quiser observar aí, capítulo 6, verso 12. Então, com a abertura do 6º selo, a terra é abalada. O sol se torna negro. A lua se torna sangue. As estrelas caem pela terra. O céu recolhe-se como pergaminho. Os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Então você tem a situação da terra, do céu, do cosmo, do mar, de tudo. 7 expressões que apontam para a totalidade. A vinda do dia final vai colocar destruição sobre tudo. E agora o capítulo 7 diz que tem lá 4 anjos, nos 4 cantos, cada um sustentando o vento como símbolo de destruição, aguardando o dia para soltar esse vento, e aconteceu o que diz com a abertura do 6º selo. Então, está tudo pronto. E no símbolo, então, nós temos lá 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando o vento, para que a destruição não venha, para que o dia do juízo não comece. Eles estão aguardando a ordem do Senhor. E nesse momento, dentro dessa visão, aparece um outro anjo, verso 2. Vi outro anjo, que subia do nascer do sol, tendo o que nas mãos? O selo do Deus vivo. Aqui, irmãos, não sei se você é um pouco mais velho do que eu, você vai saber do que eu estou falando. O sinete. Você já viu um sinete na vida? Quando você ia pegar o trem, né? Meu avô certamente devia ter um sinete na mão, que era aquele que você mastigava lá a passagem para confirmar que você tinha comprado a passagem, e aí confirmava. Se você trabalhou na CPFL, você também provavelmente na minha época, você recebeu um sinete. Esse sinete era o seguinte: quando a gente ia fazer uma instalação nova, a gente ia lá, colocava o medidor, e aí fechava o medidor, nós tínhamos que colocar um selo que era de chumbo. E aí com o sinete você apertava aquele chumbo, e ali ficava gravado o seu número e as suas iniciais. Para amanhã depois, se deu algum problema, era só olhar ali no chumbinho lá, ver qual era o número e o sinete, o nome, sabia quem era o eletricista que tinha executado aquele serviço. É algo que você não podia emprestar para ninguém, porque se alguém podia fazer o rolo contigo. Esse anjo aqui, ele tem como se fosse isso, um aparelho para selar. Acho que essa ideia do chumbo é melhor, porque quando você aperta o chumbo, marca, e você quebrar aquele selo, ou só pôr no fogo para danificar o que está marcado naquele chumbo. Esse anjo sai com esse marcador, com esse selador. Se você é de Barretos como eu sou, talvez você já tenha visto aquela marca de gado. É um selo, onde você esquentava lá,
E na hora que tivesse vermelhinho, né? Você chegava no couro do gado e marcava. Tinha como lavar depois de sair? Não, era uma marca perpétua. Assim? Mesmo depois o couro sempre ficaria marcado. Isso é um selo. Saiu esse anjo, então, com esse instrumento. Seja lá qual que você pensar aí. Mas é um instrumento para selar. E na marca desse selo não está o registro do anjo nem o nome dele. Mas é um selo do Deus vivo. Quem recebe esse selo, segundo Efésios, capítulo 1, verso 13, é o selo do Espírito. Simboliza que você ouviu a mensagem do Evangelho, creu, e por isso foi selado com o Santo Espírito da promessa. E uma vez selado com o Santo Espírito da promessa, você está agora dentro da relação da herança. Nada pode tirar esse selo de você. É disso que nós estamos falando. Enquanto os 5 primeiros selos estão acontecendo, tudo junto e misturado, o evangelho crescendo, a perseguição correndo, as dificuldades, os problemas, as mortandades vindo, e todos os problemas sobre a nossa vida, esse anjo disse para os outros, espera aí, não solta o vento não. Não começa o dia final, não. Porque eu tenho que selar os filhos de Deus. Veja aí o que diz ainda. Então eu vi, verso 2, outro anjo que subia do nascente do sol, tendo esse instrumento de selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra. Se ele soltar o vento, vai acontecer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Até o quê? Selarmos na fronte quem? Os servos do nosso Deus. Olhando para Apocalipse, irmãos, nós temos 2 possibilidades. Ou você vai receber o selo de Deus, do Deus vivo. Ou você vai receber a marca da besta. Não existe uma terceira. Ou você tem a marca de Deus, ou você tem a marca da besta. Só que a marca de Deus é sobre aqueles que Deus já preparou para si. Isso aqui é proteção para a sua salvação. O fato de saber que a sua salvação não depende de você é a ação de Deus durante esse processo que estamos vivendo. E aqui usado esse símbolo de que um anjo veio e te sela. É lógico que isso é um símbolo, mas que aponta para esse momento específico da sua conversão. Esse anjo selando é aquele que está correndo atrás dos eleitos nesse símbolo para selar um a um até que o número dos eleitos seja completado. Tudo bem? Então a primeira ação de Deus é essa proteção para a sua salvação. Não danifiqueis até selarmos na fronte os servos de Deus. Como eu disse, os versos iniciais explicam que o script determinado para a abertura dos selos não impedem ou colocam em risco o alcançar dos servos de Deus, a quem o apóstolo Paulo chama de eleitos. Eleitos antes da fundação do mundo, segundo Efésios capítulo 1. Deus nos elegeu, nos predestinou nele e fomos selados nele. Então, enquanto, irmãos, todas essas situações terríveis desta era estão acontecendo, inclusive sobre a vida dos crentes, o evangelho continua avançando. Os eleitos continuam sendo alcançados e selados com o Santo Espírito da promessa. Deus está agindo para alcançar os seus eleitos, enquanto esse mundo está nessa loucura de uma vida onde sabemos que com os cavaleiros tem trazido dor e sofrimento. Isso leva alguns a pensarem, né? E até externarem isso naquele ditado evangélico não muito fiel, que diz assim, uns vêm pelo amor
outros vêm pela dor. Na verdade, a gente só vem pelo amor. Todos estamos sujeitos às dores, irmãos. Estamos vivendo o momento que os selos foram abertos. É sofrimento atrás de sofrimento. Só que mesmo diante dessa realidade, Deus, na sua grandeza, é o protetor da nossa salvação. Ele vai, dia a dia, chamando, vocacionando aqueles que Ele já escolheu antes da fundação do mundo e aplicando sequencialmente sobre a vida desses o selo da salvação, a marca de Deus na fronte, mudando a cosmovisão, mudando o jeito dessas pessoas pensar. Então um anjo com o selo de Deus, esse equipamento para selar, tem autoridade sobre os 4 anjos que iniciariam os eventos destrutivos do dia do juízo final e determina-lhes que esperem até que a tarefa de alcançar e selar os eleitos termine. Todos esses símbolos, irmãos, servem para indicar a ação divina em proteger os seus eleitos para a salvação. Pedro já disse isso, nós vimos semana passada. Deus não está atrasado em cumprir com as suas promessas, mas Ele está justamente esperando que todos os que foram eleitos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É preciso completar o número dos eleitos. Ou como Jó vai dizer no capítulo 42, nada e ninguém pode frustrar os planos salvíficos de Deus. Ele diz lá, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou como o próprio Senhor Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Se você olhar lá para João capítulo 6, nós não vamos ter tempo para isso, mas você vai ver a forte ênfase no fato de que é Deus quem traz os eleitos até Cristo e faz com que esses creiam e, portanto, sejam selados. A sequência, então, mostra que o número dos eleitos já está contado, mesmo sendo uma grande multidão inumerável aos olhos humanos. Há um contraste dos versos que tratam aqui do número específico dos 144 mil, que aponta para as tribos de Israel, com o verso 9, que diz que ele viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. A somatória desses dois símbolos aponta o que é o fato de que existe um número completo, que nós, humanos, não sabemos, é impossível de enumerar, mas que Deus conhece todos e cada um dos seus eleitos. Então, pastor, nesse mundo de sofrimento, o que Deus está fazendo? Primeira coisa, Ele está nos protegendo para a salvação. Ele está nos selando, e se já nos selou, Ele está nos guardando como bom pastor, nos conduzindo nessa vida, mesmo que passando pelo vale da sombra da morte, para que a aplicação final da sua salvação venha definitivamente sobre cada um de nós. Quando nós olhamos lá para Apocalipse capítulo 21, que o aspirante Lucas cita parte aqui, nós vamos encontrar no verso 27 do capítulo 21 de Apocalipse a seguinte realidade. O verso 27 de 21 diz, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Falando lá do novo céu, da nova terra, né, da nova Jerusalém. Nem o que pratica abominação e mentira. Ou seja, nela só entrarão somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo e que foram selados durante a sua existência. O nome tem que estar nesse livro da vida do Cordeiro. Deus sabe exatamente todos os que hão de ser alcançados por sua graça salvífica. E enquanto nós estamos vivendo esse sofrimento, Deus está usando, inclusive a igreja, a sua vida e a minha vida, para alcançar, através da pregação do Evangelho, a vida daqueles que já foram separados para a salvação. Mesmo que aconteça tragédia na sua vida. Às vezes acontece mesmo, e é isso que Deus vai usar para que se pregue o Evangelho e você se entregue a Cristo como seu único suficiente Salvador e seja selado
com o selo de Deus marcado na fronte com a marca de Deus. Então a primeira coisa que Deus está fazendo, irmãos, aos crentes, aos seus eleitos, é essa proteção salvífica. Olhando ainda, né, e reforçando aí a ideia desse número grandioso, porém limitado e completo, nós vemos João escrever, né? Então ouvi o número dos que foram selados. E o número que foi apresentado é os 144 mil. Esse 144 mil aponta para um número completo, mas não literal, como dizem algumas denominações. Se fosse literal, nós teríamos um grande problema aqui. Você que conhece um pouco das tribos de Israel, voltando aqui para Apocalipse 7, você vai ver, você se lembra que José recebeu porção dobrada. E por isso, na divisão das tribos, não existe a tribo de José. Mas os dois filhos dele acabam recebendo parte. Manassés e Efraim. Você lembra também que os levitas não tinham recebido porção. Por isso, Manassés e Efraim acabam recebendo porção. Tudo bem? Só que quando nós vamos aqui para a relação de Apocalipse, existe uma tribo que não está aqui. Vamos ler aqui rapidamente. Você tem aqui, ó, os filhos das tribos dos filhos de Israel. Ele diz, tribo de Judá, Ruben, Gad, Azer, Naftali, Manassés, que é um dos filhos de José, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, e aí ele põe tribo de José e depois tribo de Benjamim. Você não tem aqui citado nem a tribo de Efraim e nem a tribo de Dan, que era um dos filhos de Jacó. Se fôssemos pegar a aplicação da revelação de modo literal, você teria que dizer que, se esse número é literal, você teria que dizer que dos judeus ninguém será salvo da tribo de Efraim e da tribo de Dan. Não está na relação. Só que o verso 9 vai dizer assim, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas o quê? De todas as nações. E de todas o que mais? As tribos. Olha aí. Então se está de todas as tribos, tem que estar aqui gente da tribo de Dan e da tribo de Efraim. Por isso é mais um símbolo que simplesmente indica que Deus sabe o número exato dos eleitos, mesmo que seja um número, para nós, inumerável. Aquela ideia da seita dos testemunhos de Jeová, que diz que para o céu, ou dentro da Nova Jerusalém, só vão 144 mil, é um erro de interpretação do oráculo. Mesmo porque, irmão, se esse número fosse real, é muito pouco. Nem os próprios testemunhos de Jeová, muita gente ia ter que ficar de fora. Eles têm não sei quantos milhões de adeptos no mundo. Nós estamos falando de 144 mil. Quem que será que vai? É simbólico, para mostrar que na visão de Deus é um número completo, mas que na nossa visão é algo grandioso, inumerável. Só isso. Porque quando você confronta a afirmação dos versos anteriores com o verso 9, mostra que é representante de todas as nações, tribos, povos e línguas. Tudo bem? Então veja, Deus nesse momento protege os seus e cumpre as suas promessas, porque Ele conhece cada um de todos aqueles que Ele elegeu e de todos aqueles que Ele tem selado com a sua marca. Então, mesmo nesse mundo de tragédia, de sofrimento, o que eu quero dizer para você nesse primeiro ponto é o seguinte: Deus é o seu protetor. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Da mesma forma que o sofrimento na vida de Jó teve os seus propósitos, nós estamos vivendo as nossas lutas, as nossas tragédias, as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas Deus continua sendo o nosso protetor.
E o fim desse sofrimento não acaba de uma hora para outra, porque ele precisa completar o número dos conservos. O número dos eleitos. E é nesse sentido que Pedro vai dizer que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Quando nós pregamos o Evangelho e alcançamos, através da pregação do Evangelho, os eleitos de Deus. Porque quanto mais cedo for terminado a listagem, selado os eleitos de Deus, segundo Cristo vai dizer, será o Evangelho pregado em todas as nações, aí virá o fim. O sofrimento, irmãos, é paralelo à certeza de que Deus é o nosso pastor, que nos supre, que nos guarda, que nos leva, mesmo diante do vale da sombra da morte. É aquele que nos deu vida quando nos selou. Da mesma forma como no Ezequiel é dito, que ele agregou de todas as nações um só povo. Por isso nós somos o Israel de Deus. Não somos mais dois povos. Nós somos um povo só. Só temos um rei sobre nós. Que lá é dito como Davi, mas nós sabemos que é o descendente de Davi, o raiz de Davi, como é apresentado aqui Cristo. O leão da tribo de Judá, o que venceu. E só há um Deus e um só povo. Isso mostra a ação de proteção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, apesar de todos os desdobramentos que os 5 primeiros selos trazem sobre nós. Deus não prometeu ausência de dificuldades e sofrimentos nessa era. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós. Que nós e toda a natureza, toda a criação, aguardamos a redenção. Mas mesmo passando por fome, nudez, sofrimento, nada nos pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Saiba que enquanto nós estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a toda sorte de tristezas, dores, sofrimentos, tragédias. Mas isso não diminui em absoluto o amor de Deus por nossa vida, que nos elegeu, nos chamou, nos salvou, nos selou e nos garante que nos conduzirá para um lugar que não haverá mais choro, que não haverá mais dor, que não haverá mais morte, que não haverá mais sofrimento, quando do retorno definitivo e final do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto, irmãos, do capítulo 7. E hoje, por conta do tempo, eu vou ficar só nele. Mas chamando a sua atenção que Deus ainda continua agindo sobre a sua vida, enquanto estamos vivendo a realidade dos 5 primeiros selos. Não desista. Não desanime diante dos sofrimentos que você tem passado. Mesmo como Jó, se porventura sua vida caminhar de tragédias em tragédias, saiba que Deus é o seu protetor e que a sua maior riqueza está nele, pois só nele existe verdadeira salvação. É Ele que vai nos sustentar nos momentos de sofrimento. Nós vemos que, inclusive, os momentos de sofrimento têm como a ação de fortalecimento. Tiago vai dizer isso. Tende por motivo de alegria o passar por elas. Porque ela vai te fortalecer para confiar não nos seus próprios méritos ou esforços, mas confiar naquele que é o bom pastor, aquele que é o nosso protetor, aquele que prepara diante de nós e diante dos aniversários uma mesa para nós, e que nos supre, e que nos sustenta, e que nos garante. Então somente confie nesse Deus. Entregue a sua vida a Deus. Pare de tentar lutar contra o sofrimento. Mas derrame-se diante do Senhor. E viva na presença dEle, apesar do sofrimento. Apesar das tragédias. Apesar das dificuldades desse mundo.
porque Ele é quem tem nos sustentado e a Sua palavra é quem tem nos mantido de pé, para que naquele dia possamos estar diante do trono e diante do Cordeiro, na certeza de que todo o sofrimento acabará. É nesse sentido que quando nós olhamos para Apocalipse 7 ainda, o verso 17 diz: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. É um termo aqui para pastor, né? E os guiará. Outro termo para pastor. Para a fonte da água da vida. Da mesma forma que o Salmo 23 nos diz que ele nos leva para essas águas de descanso. E o verso ainda termina. E Deus, lá não terá sofrimento. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E é assim, irmãos, que nós também vemos as promessas sendo aplicadas no paralelo, referindo-se aos capítulos finais, de que não haverá mais tristeza, não haverá mais dificuldade. Abra ainda a sua Bíblia para a gente terminar esse ponto, lá em Apocalipse 21. O verso 4, ou o verso 3, de dizer: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Como Ezequiel nos disse, né? Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Como a promessa lá de Ezequiel. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E ainda o verso 6 vai dizer assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ou seja, o Senhor é o nosso bom pastor. Nada nos falta. Ele nos conduz em meio ao sofrimento e nos promete um lugar de descanso eterno. E por isso o Salmo 23 termina: onde habitarei com o Senhor para todo o sempre. Um lugar sem choro, sem dor. Portanto, aguenta firme. Suporte. Sabendo que Deus é o seu protetor. Que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das dificuldades, está te conduzindo a passar pelo vale da sombra da morte, na certeza de que a salvação eterna já está garantida em Cristo Jesus. Que Ele assim nos abençoe. Amém?